Bem, bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso bom Deus seja com todos. E que a bondade de Deus nos acompanhe em todos os nossos passos. Abre sua Bíblia no Evangelho de João. A gente vai compartilhar esse texto hoje, a partir do capítulo 15, a partir do verso 1. O texto de João, capítulo 15, o Evangelho de João, capítulo 15, ele é muito interessante porque ele vai trazer uma mensagem. Jesus já está falando aí, e é Jesus que fala quase que o tempo todo, né? Desse final, e ele vai falar sobre a videira e os ramos da videira. A videira é um pé de uva, No Brasil agora nós temos bastante plantação de uva, mas para nós era uma coisa muito distante, uma coisa que tinha lá no Oriente Médio, na Europa, né? Hoje não, hoje o Brasil exporta a uva. Aqui tem um pé de uva, né? Aqui na igreja tem pé de uva. Só que esse pé de videira, essa videira aqui, é interessante quando você estiver pensando, criança, desenhando, se for o caso, adulto também pode fazer. É pensar que Jesus está falando que Ele é que é a videira. Então dá para imaginar, né, Jesus sendo a videira, e Ele fala que os discípulos deles, nós, somos os ramos da videira, e que nós damos frutos. Ixi, como é que você vai fazer esse desenho? Como é que você vai ilustrar isso? Jesus a videira, enfim, pense aí sobre isso. É muito joia, né? Essa forma como Jesus usa aqui para ilustrar o relacionamento dele com os seus discípulos. Isso tem implicação, isso tem significado para nós. Vamos ao texto então. Verso 1: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Isso é maravilhoso. Se quiser esse texto assim mais completo, a gente teria que ler até o 17 direto. Eu separei, vou trabalhar essa primeira parte agora e à noite a segunda parte. A segunda parte à noite eu fiz mais bem condensado, porque tem que ter um tempo, talvez, quem sabe, ao final da mensagem, de oração, a partir do que a palavra de Deus possa nos trazer. Jesus, meus irmãos, como eu tenho falado quase que sempre aqui, Ele está na sua última semana ali em Jerusalém. Na verdade, neste mundo, é a sua última Páscoa. E após isso, o Senhor Jesus vai ser preso e Ele vai ser crucificado, morto, sepultado, e Ele ressuscitará logo após. Estamos falando de algumas horas, de algum tempo bem próximo de tudo isso acontecer. Aqueles que estudam os estudiosos, né, dos evangelhos de uma forma bem especial, o Evangelho de João, eles sustentam que é possível que quando Jesus ele profere essas palavras aqui no capítulo 15 sobre a videira, ele estivesse ali na entrada do templo, onde a tradição judaica, o Midrash, que é uma forma de os judeus estudarem e interpretarem a Bíblia, tá? Eles sustentavam, afirmavam que havia uma videira de ouro maciço ali na entrada do templo que representava Israel. Então era muito comum, inclusive, os judeus fazerem votos de uma flor, de uma folha da videira, voto de uma flor da videira, voto de um cacho de uva da videira, e eles fazendo os votos com essas coisas na mão, eles penduravam nessa videira maciça de ouro
que havia ali no templo, segundo a tradição do Midrash em Israel. Dizem que possivelmente Jesus estava olhando para essa videira ali no templo. E nesse momento, meus irmãos, ele então pronuncia essa metáfora, né? Uma forma de comparação. Ele usa essa metáfora e ele vai trazer uma verdade a partir dessa metáfora, e ele está próximo dessa videira de ouro, mas também uma videira sem vida, né? Essa videira você não conseguia colher nada nela, e era assim, de fato, naqueles dias, como essa videira que estava sem vida, que se encontrava o povo de Israel. É assim que estava Israel. Por quê, meus irmãos? Por ele haver desobedecido a Deus e não ter sido mais alvo das bênçãos e dos cuidados diretos de Deus como nação chamada, escolhida por Deus para que pudesse abençoar o mundo. Uma videira que alimentasse o mundo. Agora ali era somente uma imagem, era somente uma recordação na entrada. E aqui, meus irmãos, para ajudar a nossa compreensão, eu quero fazer uso, trazer ao nosso conhecimento pelo menos 3 textos proféticos do Antigo Testamento. Eles vão exemplificar bem esse chamado eletivo de Deus para Israel. Israel, e ele é tratado como essa videira de Deus, muitas vezes nas Escrituras, mas também, além do chamado eletivo de Deus, esses textos falam da desobediência, da falha de Israel em obedecer a Deus, e também, obviamente, fala do juízo de Deus. O primeiro texto, Salmo 80, verso 7, alguns versículos apenas, diz assim: olha, preste bem atenção, falando de Israel, restaura, é uma oração, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, seus ramos se estenderam até o mar e seus brotos até o rio. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta dessa videira. Tua videira foi derrubada como lixo, foi consumida pelo fogo, pela tua repreensão perece o teu povo. Isso aqui é um texto de Salmo 80. Isaías, no capítulo 5, verso 1 ao 7, ele conta uma parábola também sobre um plantador que adquire uma terra bem fértil. Ele planta as melhores mudas de videira, ele cuida dessas mudas e ele cria inclusive um lugar apropriado para extrair o suco que a videira produzia. Ele estava entusiasmado, ele estava animado com a terra e com as videiras que ele plantou, e ele ia colher muito suco. Mas as uvas, diz o texto de Isaías, elas produziram somente suco azedo. As uvas eram azedas. Uva azeda, meus irmãos, não serve quase para nada, e muito mal hoje talvez pudesse fazer um vinagre. Deus diz nesse texto de Isaías, no verso 5 até o 7, ele diz assim: derrubarei sua cerca para que seja transformada em pasto, derrubarei o seu muro para que seja pisoteada, farei do lugar um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. Pois bem, meus irmãos, diz o verso 7 de Isaías aqui 5: a vinha do Senhor dos exércitos é a nação de Israel. Isso não é bom? Isso não é agradável. Para finalizar, eu falei 3 textos. Ezequiel 15, de 1 a 8, eu vou ler só o verso 6. Ele fala desse juízo, dessa sentença de Deus sobre Israel por não ter obedecido a ele. Agora, tire, meus irmãos, disso, nós temos uma graça que é Jesus. Mas tire disso exemplos de que a desobediência a Deus não é bom para a vida de nenhum cristão, sempre há consequências. O verso 6 de Ezequiel 15 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, como a lenha da videira entre as árvores da floresta, que entreguei ao fogo para ser queimada,
assim entregarei os moradores de Jerusalém. A vinha sempre é Israel. A vinha sempre se refere a Jerusalém. É sob esse contexto que Jesus pronuncia essa metáfora para os seus discípulos, principalmente nos versos 1 até o 3. Ele se apresenta como essa videira verdadeira, não Israel, e muito menos a videira que ornamentava o templo, uma videira bonita, de ouro, um enfeite que chama a atenção. Mas Jesus é a videira verdadeira. Ele diz então que Ele é essa videira, Ele é a nova aliança de Deus com os homens, a aliança que não falhou. Ele não falhou na sua missão. O Evangelho de João ensina que Jesus, por diversas vezes, ele fala dessa sua obediência missionária em relação ao Pai que o envia para vir ao mundo redimir o homem do seu pecado, que é o nosso caso. A tradição judaica como sustentava que o Messias seria como essa videira também. Eles criam nesse Messias que viria, seria de fato a videira perfeita. Eles não tinham dúvida, eles sustentavam também essa esperança da videira que completaria o ciclo dos cuidados de Deus sobre este povo. Havia um ditado no meio deles, inclusive, que dizia o seguinte: quem sonhar com um ramo de videira, verá o Messias. Então, Israel, nessa condição, como videira diante de Deus, de fato, eles não tinham propósito. Era chamado de videira de Deus, mas eles sabiam que eles não eram Messias, que a missão de Deus se completaria pela obediência deles, o envio do Messias. Essa obediência os libertaria do sofrimento e os colocaria na condição de servos obedientes que serviriam a Deus, inclusive sob a direção do Messias, a videira verdadeira, Messias Salvador. A ideia da metáfora dita aqui por Jesus nesse verso 1 é de uma habitação mútua entre a videira e os ramos. Por isso que ele fala: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Ele está falando dele e de seus discípulos, dele e de nós, como discípulos dele, onde os ramos derivam sua vida, uma forma de dependência da videira, que por sua vez a videira produz seus frutos a partir dos ramos. E aqui não é uma dependência da videira com relação aos ramos, uma dependência dos ramos com relação à videira. Então, nossa produtividade, o nosso conhecimento na vida cristã, ele depende de nossa união com Cristo e dessa mão de Deus, esse agricultor, porque o texto fala isso, que ele é o lavrador, o agricultor perfeito, o cuidador da videira. Nesse sentido, Jesus, como a videira verdadeira, ele vai otorgar vida àqueles ramos que estão a ele presos e por ele são alimentados. É interessante quando se lê João 3,16, lá diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida plena, essa vida que realmente nos vivifica, é Jesus, a videira verdadeira, que nos concede. À medida que alguém compreende então o Evangelho, à medida que alguém crê em Jesus Cristo, passa a fazer parte do tronco da videira. É uma obra de Deus. Romanos trata muito bem essa junção, essa anexação que Deus faz do ramo ao tronco da videira. É a união vital com Cristo. E aí ele fala no verso 2: passando a estar em Cristo. Isso é muito importante, porque fora de Cristo não há vida verdadeira. Pode haver uma simulação de vida cristã, mas não há vida verdadeira. Romanos 11, no verso 17, num tom de advertência, pode nos ajudar a compreender essa ação de Deus, o agricultor eficiente, o agricultor sobrenatural sobre Israel, a videira rejeitada, também sobre nós, os ramos que foram enxertados. Somos ramos enxertados. Lá diz assim no verso 17 de Romanos 11: se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros,
e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. Advertência: não se glorie. Mas aqui diz que nós fomos enxertados nessa videira. Na verdade, usa a expressão de oliveira para o mesmo sentido de que somos enxertados, dependemos desse sustento e esse alimento. A compreensão dessa união nossa com Cristo vai nos ajudar a compreender também a maneira em como pensamos uns nos outros. E aqui, meus irmãos, é ampliar isso tudo que está acontecendo, o crer, o ser sustentado pela videira e a necessidade que nós temos deve ser expandido em nós, de forma que nós pensemos uns nos outros e nos tratemos mutuamente como igreja e na igreja, na forma como isso acontece. Por isso que do 9 ao 17, na sequência, ele vai falar muito da necessidade de amar uns aos outros, esse amor prático, esse amor evidenciado, esse amor que não existe só por palavras, onde eu estou na minha casa e você na sua casa, e onde cada um cuide da sua vida. Não, a igreja, ela se torna diferente. E aí então, por causa disso tudo, nós vamos ver o nosso irmão como alguém, porque o Senhor da glória não tem vergonha de morar, ele habita em nós pelo poder do Espírito. Cristo deu tanto valor a ele, então eu deveria valorizá-lo também. Essa deve ser a dinâmica desse entendimento, dessa relação de Cristo conosco e de nós uns com os outros, justamente a partir de Cristo, da iniciativa de Deus de nos amar e cuidar de nós. Por outro lado, jamais haverá então produtividade se os ramos ficarem doentes, se os ramos ficarem de alguma forma ruins, maltratados ou descuidados. Eles estavam limpos. Verso 3 fala pela palavra, mas eles seriam ainda mais limpos pela poda, pela manutenção. Esse ato de aparar e remover ramos improdutivos, ele pode até soar para nós, quando estamos olhando para isso, como uma presença de dor, porque o pé de videira não sente dor, mas quando nós olhamos para Deus, desse operar dele, podando, produzindo as podas, pega parte de nós. Sim, nós pensamos em dor, só que aqui é feito por Deus, é um ato de amor. Isso pode até nos remeter, nos permitir pensarmos em Hebreus, no capítulo 12, especialmente o verso 6, pensando em disciplina agora na vida daqueles que já foram salvos, libertos pela palavra e ação de Deus em nós. É uma ação disciplinar, como diz lá no verso 6, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Esse ato de Deus estar cuidando para que produza mais frutos. Então, essa limpeza, ela objetiva sermos participantes da santidade de Deus. Deus deseja que nós, pecadores, mas redimidos, participemos plenamente da santidade dele. Claro, meus irmãos, que a obra redentora de Cristo nos é suficiente. Mas por que a Bíblia fala então de santidade, de crescimento, de desenvolvimento? Então, essa limpeza, essa poda, esse aparo, é o caminho para a nossa santificação. Nesse processo, a aparência da videira, muitas vezes, quando ela é podada, ela tem essa aparência de que ela morreu. Eu já vi muitas vezes, aquilo lá tem um bando de pé de uva, tudo seco, tudo morto, porque são podados. E a gente não vê folha, e parece que está tudo de fato seco, e essa é a impressão que nós temos. Mas, meus irmãos, eis que passa o tempo, revive, cheia de vigor e produz muito. Eu tenho experiência aqui, nunca fui plantador, nem a Amós foi plantador de sicômoro, nem eu plantador de uva. Mas é interessante que nós já colhemos, meus irmãos, mais de 12, 13 caixas de uva em momentos diferentes, assim, na mesma produção. Porque é científico que nem lidamos direito. Mas quando poda, vem, produz uma coisa limpa, e poda. Tem que tirar os frutos. Uma vez eu fui numa plantação aqui perto, e uma senhora gentilmente chamou eu e Valéria e
e levou a gente para caminhar com ela, e começou a falar: olha, tá vendo esses minutinhos aqui? E ele só tira a força, tem que ser tirado fora. Tá vendo esse negócio aí que tem que ser tirado? Tá vendo como é que faz isso aqui? Ele já tinha feito a poda principal. Eu falei: meu Deus, quanta coisa! E depois, meus irmãos, tá aquele pezinho que parece morto, está cheio de fruto. A gente pode se valer das palavras de Jesus em João 13,7. O que eu faço, porque os discípulos estavam ouvindo isso, né? Então ele diz lá: o que eu faço, vocês não sabem agora, mas vão compreender depois. Eu creio que nesse trabalhar de Deus, nessa poda, né? Nesse amparo, nessa limpeza, nós vamos entendendo à medida que o tempo vai passando. Mas não podemos ser rebeldes. Assim como cuidou de Israel, Deus, o agricultor, o dono da vinha, a autoridade, ele cuida dos ramos da videira para que sejam produtivos, porque esse é o objetivo, para que produza frutos. Então, meus irmãos, aqui tem alguma coisa importante. O crente, ele é chamado a Cristo para produzir frutos. Não pode existir crentes improdutivos. Agora, deixa eu chamar a atenção para uma coisa importante para isso tudo. Muitas vezes, quando nós cuidamos de nós o tempo todo, e aí lembra que eu falei de igreja, de visão de igreja, porque a igreja ela tem todo o seu trabalho missionário, é amplo, internamente, externamente. Quando nós paramos de viver isso, nós talvez não consigamos enxergar a nossa vida como necessária para produzir frutos. E talvez nós criemos problema com Deus quando Ele estiver podando. Videiras, elas crescem por estarem no próprio solo, pela presença do sol e pela chuva que elas recebem, mas elas precisam também da faca, ou mais fácil hoje, né, da tesoura. É um cuidado então do amor, de amor de Deus, através da limpeza se efetua os cortes, se apara, dá a remoção dos excessos e também elimina esses ramos secos, mortos, que não produzem nada, mas muitas vezes atrapalha a produção da videira. Então, se essa primeira metáfora ela mostra Jesus como a videira verdadeira, essa outra é de que a limpeza se dá pela palavra de Deus, que é no verso 3, porque é uma metáfora também, porque a palavra não limpa por si. Vocês já estão limpos pela palavra. É assim que aconteceu comigo e com você também. Ninguém aqui foi limpo desconhecendo a palavra de Deus. A fé veio pelo ouvir, e pela palavra nós conhecemos Deus. Sim, a limpeza se efetua por meio da palavra, ela tem verdade. O verso 7 diz: vós já está limpos pela palavra que nos tem falado. No verso 3 também. É interessante que na oração dele, João 17, um pouquinho mais adiante, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha, tudo junto. Palavra, santidade, limpeza, purificação. É a palavra, é ela que é o meio em que Cristo vai efetuar a limpeza do coração. No discurso sobre a vida do Espírito Santo, Jesus afirma isso. João 14, 23, nós passamos por isso já por esse texto. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, faremos dele morada. Olha, começa pela palavra de Deus. Dessa forma, o verso 3 é uma referência aos discípulos, como limpos pela palavra, cuja poda visava a santificação. Mas em contrapartida, havia Judas Iscariotes, que não estava limpo, por não crer em Cristo, por não crer no Evangelho, por não crer na Boa Nova, por não crer na palavra que Cristo estava ensinando a eles. Lá no 13, 10 e 11, diz resumidamente: vocês estão limpos, mas não todos. Era uma referência a Judas Iscariotes, que estava no meio deles. Pergunta que eu faço: você já está limpo pela palavra de Cristo, que deve habitar no seu coração? E se você já está limpo, Deus tem feito podas na sua vida? E se Deus tem buscado fazer podas na sua vida, você tem aceitado? Tem ouvido Deus? Isso é muito importante. E essa palavra que de fato vai produzir
transformação e vai trazer-nos, santidade. Assim, meus irmãos, essa mensagem desse verso 3, que eles já estavam limpos. Deus, Jesus Cristo já havia falado, eles já haviam crido na mensagem do Senhor Jesus. Se você pensar em Judas, ele foi um ramo cortado com a faca de Deus, porque de fato ele não creu. Porque para estar em Cristo, meus irmãos, sua palavra precisa habitar em nós. Colossenses 3,16 diz o seguinte: habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Se não habitar ricamente, seremos pobres da palavra. Tem muita gente profetizando, fazendo uma porção de coisa em nome do Espírito Santo, mas não conhece a palavra, e muitas vezes empobrecido na palavra de Deus. Qual é a lição nesse primeiro momento? É que o crescimento em santidade envolve fazermos o que a palavra de Deus nos diz, não apenas ouvintes, mas praticantes. Não é à toa que Tiago vai falar que devemos gastar parte boa da nossa vida ouvindo, mas ele fez um contraste com ficar falando, tagarelando muito e ouvindo pouco. Nos torna alguém que fala pontos da palavra de Deus, mas nada com conexão. Precisa haver conexão, precisamos ouvir a palavra e ela produzir transformação nas nossas vidas. Assim, meus irmãos, a palavra ela exorta, ela corrige, ela instrui, ela ensina, ela disciplina. Haja visto 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quando tudo isso ocorre, nós somos agraciados pelo que a palavra ela faz em nós. Se você ler a palavra de Deus como um livro qualquer para cumprir uma regra que você criou, você perde um tempo, vale outra coisa. Mas se você quer ler a palavra de Deus e pedir a Deus: Senhor, eu talvez não entenda tudo, mas fala ao meu coração, pode ser diferente. E o culto público é um dos melhores momentos para nós compreendermos os ensinos de Deus. É o que nós nos valemos, todos nós. Então, no final, tudo isso deve nos fazer meditar no valor de sentarmos, pense nisso, de sentarmos aos pés de fiéis expositores das Escrituras, que nos alimentam com as suas pregações. Eu procuro não perder a oportunidade. Está havendo um congresso fiel, mulheres, estou falando isso para a minha glória, porque nem sempre posso fazer ouvir também, mas muitas mensagens eu pude ouvir, fazendo alguma coisinha e ouvindo, mexendo com alguma coisa e ouvindo. Foi o pessoal lá em casa ontem arrumar um sofá no lugar lá, eu estava ouvindo, ouvi bastante das mensagens lá. E que mensagem, que mulheres pregadoras da palavra lá, homens também. Meus irmãos, precisamos ouvir a boa palavra, precisamos nos assentar debaixo de bons expositores da palavra. Não estou falando de um simples pregador, toda a humildade, mas é importante que nós façamos isso para que nós sejamos bem nutridos da boa palavra. Então, por mais que seja uma boa obra de Deus em nós, respondermos ao chamado de Cristo para estar nele e obedecer a sua palavra, e assim estar ligado ao tronco da videira, tudo isso, meus irmãos, Jesus está fazendo como tema central na sua exposição, especialmente a partir do verso 3, essa necessidade deles estarem ligados a Ele. Dos versos 4 a 8, Jesus fala da necessidade de os ramos permanecerem nele. Agora, meus irmãos, presta atenção, tem algumas coisas que se repetem demais aqui permanecer está 8 vezes, então tem que permanecer. E é um ato, uma ação que está ligado a você, sim. Depois você vai falar do amor, amor. 8 vezes amor. Ame uns aos outros, porque o amor, e vai falando. Do 9 ao 17, ele fala, a partir do 17, do 9 ao 17 ele fala do amor. Do 18 em diante ele vai falar do ódio do mundo à igreja. 11 vezes no texto, eu estou pequenininho. Deus quer nos mostrar algumas coisas nisso tudo. Permanecer é uma ação pessoal a partir do amor à palavra e o cuidado de Deus, ele como agricultor. Faz todo sentido, porque este é o único meio de produzir frutos. É o tronco,
é Jesus que alimenta os ramos. Então, permanecer em Jesus era o que Paulo estava dizendo, quando ele afirmou que podia todas as coisas naquele que o fortalecia. Mas não está falando de videira nem de tronco, sim, mas Paulo percebia que ele era o ramo da videira, ele sabia disso, e ele dependia do alimento, da seiva que vinha da videira. Portanto, ele podia todas as coisas assim, porque o poder não vinha dele, vinha de Deus, vinha de Cristo. Porque é por causa disso que ele precisa de suprimento para lidar com qualquer situação, lidar com a riqueza, com a pobreza, com a doença, com a exaltação, com a humilhação, com tudo, com perdas, com ameaças, com perseguições. Meus irmãos, qual de nós não chegou a algum momento dentro de casa, ou mesmo fora de casa, com a sensação de que não tem mais jeito, de um alto desânimo? Você nunca teve isso? Então eu posso dizer que eu tive diversas vezes. Eu me lembro, meus irmãos, que nesses momentos que é tão difícil para nós falar, não tem jeito, e você é tentado a não orar a Deus nessa hora. Eu me lembro que recentemente eu passei por isso e me ajoelhei na hora e falei, Senhor, eu dependo do Senhor, porque de fato não há muito jeito aparentemente, só o Senhor pode cuidar disso. Deus aliviou meu coração. São coisas de Deus. Aqui ele está falando de uma permanência, não para ser salvo, mas por ser salvo, por crer em Cristo, por meio da palavra que é o Evangelho. Trata-se então de permanecer no aspecto de obediência aos seus mandamentos, o que Israel falhou como videira. Agora era apenas uma imagem, um negócio feito de ouro, lindo, maravilhoso, caríssimo, mas sem vida. Permanecer. Ele está falando de uma permanência que nos faz ficar perfeitos. Não. Nós temos a verdade bíblica de que quando obedecemos a Deus, somos livres de muitas dores, de muitas consequências que a desobediência naturalmente traz consigo. Então, meus irmãos, nós somos iguais, somos carne, osso, pó, pecadores, sofremos quase que sempre dos mesmos males, mas nós temos um Deus que nos sustenta, nós temos um Senhor Jesus que cuida de nós, nós somos habitados pelo Espírito Santo, Deus não nos abandonou. Nós temos que entender isso de forma clara, e isso se reflete no corpo, na igreja, como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Assim, um cristão obediente aos mandamentos de Deus, ele é frutífero. Então, dar frutos não se trata especificamente aqui de ganhar almas, né? Você está perguntando aí, que fruto é esse, pastor? Então, eu tenho para dizer para você o seguinte, que fruto é tudo que é produzido a partir da sua dependência de Cristo como ramo da videira. Você que foi purificado por Cristo, você que recebeu a palavra te levou a arrepender-se dos seus pecados, então você foi regenerado, cuidado por Deus e foi levado à conversão. É tudo que você pode produzir da maneira mais ampla que você possa imaginar no reino de Deus, é produzir frutos. E às vezes nós ficamos presos de que ganhar almas é fundamental na nossa vida. Pregamos o Evangelho para as pessoas, mas aqui é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É um viver abrangente que glorifica a Deus, porque afinal de contas nós somos criados e reconciliados com Deus para a sua glória. Ontem eu li uns textos maravilhosos, meus irmãos. Estou lendo uma biografia, eu tenho umas 3 biografias de Jonathan Edwards lá em casa, uma delas eu sei que não li, essa terceira eu comprei agora recente, eu queria ler porque foi o trabalho de faculdade de um brasileiro, que eu já ouvi falar, estou lendo através dele, e ele cita John Piper, que cita Jonathan Edwards, e ele fala da glória de Deus de uma forma maravilhosa. Eu comecei a olhar e ler e falei, meu Deus, quanta coisa que nos vem à mente, quanta coisa que a gente vai aprendendo, porque tudo é para a glória de Deus, a criação, a redenção, o pregar o Evangelho, é para que pessoas glorifiquem a Deus mais do que salvá-las, é glorificar
que é a glória dele, porque isso vai continuar no céu. É para isso que fomos chamados. Assim, frutificar pode se dar desde uma oração em que você pede essa oração, em que você ora em conformidade com a vontade de Deus, no verso 7 está falando isso, e é interessante que nos textos anteriores nós passamos por essa mesma condição de ore, que Deus ouvirá a sua oração e fará a tua vontade. Ora, imagina Deus fazendo a vontade de nós, seres humanos, pecadores, mas aqui é uma implicação, faz parte da frutificação, orar segundo a vontade de Deus. Sabe aquela oração que Deus aprova? Não me pergunte qual é essa oração, ore ela. Ore segundo a vontade de Deus. Você vai ver que Deus vai te dar muita coisa na sua oração e vai colocar outras. Pode ser que sim. Então orar também, por exemplo, orar segundo a vontade de Deus é fruto de alguém que foi redimido, e ele ora conforme Deus deseja que nós oremos. Então frutificação pode ser anexada aí o próprio fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5, 22, 23, amor, alegria, paz, isso é frutificação. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, assim por diante, é frutificação. Por isso, dar fruto como discípulo é a vontade de Deus para conosco. Esse é o resultado final. É uma prova incontestável, uma prova visível de um discípulo de Jesus Cristo produzir frutos. Mas não se produz frutos sem Jesus. Não se produz frutos dificilmente sem igreja. Agora, dessa ordem, igreja não é essencial, como o livro diz, para produzir frutos. Então, pensar, pode ser que ela não seja essencial, mas ela é essencial para você como cristão. Aí sim, através dela, Deus vai te usar na produção de frutos. Quando você estiver olhando para a necessidade do seu irmão, quando você estiver cuidando de alguém, quando você estiver orando por alguém, quando alguém estiver orando por você e cuidando de você, você tem percebido as necessidades no meio do corpo? Você tem procurado saber? Quando você sai, você olha as pessoas, abraça alguém pelo menos, isso é importante. Como você está, meu irmão? Alguém diz assim, talvez eu não gosto muito de perguntar, porque pode ser que abra um guarda-chuva de problemas. Então, sente e ouça. Quem sabe você pode ser uma bênção. Você nem precisa ligar para o pastor para falar isso. Portanto, Deus é glorificado nos frutos que nós produzimos quando nós cuidamos de alguém também. Nós precisamos estar em Cristo, porque sem Cristo é impossível. Eu poderia, meus irmãos, fazer várias conclusões aqui. Escrevi conclusão, não vou fazer isso agora. Vamos orar a Deus, para que de fato nós entendamos que o que Deus está falando aqui, está falando que é para nós. É para mim e para você como igreja. Nosso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é videiro, e nós, o teu amor, bondade e graça, nós somos os ramos dessa videira. Obrigado, Deus, porque no cuidado o Senhor cuida de nós, Pai. Ajuda-nos nesse crescimento. Isso mostra que o Senhor não está isolado em qualquer lugar do universo, ou no céu, ó Deus, em outra dimensão. O Senhor está aqui conosco. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá todos os meios para sermos frutíferos, para que nós não produzamos algum fruto enganoso, um fruto amargo ou um fruto venenoso, mas o fruto que procede, ó Deus, do alimento do Senhor em nós. Ó Deus bendito, que a tua igreja seja frutífera, começando com o indivíduo. Ajuda-nos, ó Deus, queremos adorá-lo, glorificá-lo em tudo, ó Deus, render-nos glórias, honras ao Senhor, o Deus eterno e todo-poderoso, que nunca se esqueceu de nós. Obrigado pela videira verdadeira, e obrigado, Deus, por nos enxertar nessa videira, como ramos enxertados, aceitos pelo Senhor, por tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês.